Olá e bem-vindos! Hoje convidamos você a entrar em um território onde entusiasmo e perigo caminham lado a lado. Um território onde fortunas são criadas e destruídas em questão de muito pouco tempo. Estamos falando da nova corrida pelo ouro digital, a ascensão vertiginosa das empresas de inteligência artificial. Será essa revolução tecnológica o início de uma nova era ou o prenúncio silencioso de mais uma bolha prestes a estourar? Nos últimos anos, a inteligência artificial deixou de ser ficção científica. Ela escreve, cria, recomenda, analisa e projeta. E por trás dela estão empresas cujo valor disparou a níveis que poucos poderiam imaginar. Para muito, estamos apenas testemunhando o começo de uma transformação sem precedentes, tão profunda quanto a eletrificação, tão decisiva quanto a internet. Nesse cenário, o mercado estaria apenas fazendo o óbvio, precificando um futuro que já começou. Mas toda grande narrativa tem o seu contraponto. E aqui ele vem na forma de gráficos, testes estatísticos e memórias de crises passadas. Economistas observam sinais familiares, crescimento explosivo, euforia coletiva, expectativas que parecem desafiar a lógica. Ferramentas de detecção de bolhas também sugerem que parte dessa escalada pode não ser tão sólida quanto parece. A pergunta ecoa: estamos diante de uma revolução ou revivendo um velho erro apenas com novos protagonistas? Por trás de cada alta impressionante existe um risco silencioso, o momento em que as expectativas deixam de sustentar preços. Quando isso acontece, a queda não é apenas financeira, ela é estratégica. Projetos são interrompidos, empresas perdem fôlego, investidores recuam. E o impacto recai justamente sobre a inovação que todos clamam querer acelerar. Mas é aqui que reside um paradoxo intrigante. Muitas das grandes invenções da história surgiram e floresceram no calor de bolhas especulativas. Ferrovias, energia limpa e a própria internet. Às vezes, o excesso de confiança abre espaço para avanços que, de outra forma, jamais receberiam investimento. Seriam, portanto, as bolhas um mal necessário? Hoje, não buscamos apenas respostas fáceis. Buscamos clareza. Vamos confrontar dados, ideias e visões contrastantes do futuro para entender o que realmente está por trás dessa explosão de valor no universo da inteligência artificial. Estamos diante de uma promessa histórica ou caminhamos mais uma vez rumo a um precipício mascarado de inovação? Para responder essas perguntas, os nossos convidados de hoje são Paulo Humberto Carvão, Senior Fellow do Centro para Business e Government da Harvard Kennedy School, com especialização em política tecnológica e regulamentação de inteligência artificial. Ex-executivo da IBM, ele traz consigo 3 décadas de experiência em transformação digital, nuvem e integração de inteligência artificial. O nosso outro convidado é o Álvaro Filpo, sócio fundador da Fábrica Ventures, uma VC situada em Palo Alto, na Califórnia, PhD em Economia Gerencial pelo Instituto Politécnico Rensselaer, em Nova York, e ex-conselheiro sênior da Boston Consulting Group. E a partir de agora, vamos investigar. Bem-vindos ao nosso primeiro debate da ITT. Eu gostaria agora de dar a palavra ao nosso convidado Álvaro. Por favor, Álvaro. Então, primeiro é uma breve apresentação. Sou Álvaro Filpo, turma do IME de 1982, formado em engenharia eletrônica. Meu background, eu trabalhei muito em consultoria de gestão e há 6 anos levantei o primeiro fundo da Fábrica Ventures, a gente está no segundo fundo, e a gente investiu em 50 startups de late stage, VC, B2B, e aí eu tenho essa experiência aí de estar investindo em empresas ou AI native ou AI embedded. Então, estou com alguma vivência nesse mercado e estou aqui para tentar
a compartilhar um pouco da minha visão otimista, adiantando sobre o que vem aí com a AI. Obrigado, Álvaro. Paulo, você poderia agora ter a palavra, por gentileza? Bom dia para todos, eu sou Paulo Carvão. Como o Álvaro, sou da turma de Engenharia Eletrônica de 1982 e, por mais que a gente esteja caracterizando isso como um debate, eu estou aqui conversando com um amigo que é mais que um amigo, é um irmão meu de muitos anos já. E eu acho que ao final dessa conversa a gente vai estar vendo que as nossas opiniões provavelmente convergem mais do que estejam divergindo. Um pouco do meu passado, do meu background, eu já estou aqui nos Estados Unidos fazem aproximadamente 30 anos. Eu comecei minha carreira e vida profissional, na verdade eu era sócio do Álvaro numa pequena empresa no Brasil, né? Esquecemos esse capítulo. Na Palme. Exatamente. Aí depois disso nós seguimos rumos diferentes, né? Quando o Álvaro veio para cá fazer o seu PhD, e eu entrei na IBM, onde eu acabei ficando por 33 anos numa carreira mais ligada às áreas de negócio da empresa. E nos últimos 3 anos eu tenho feito basicamente investimentos na área de venture capital, principalmente focados também na área de inteligência artificial. Eu sou conselheiro de algumas empresas nessa área, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos, então tenho uma exposição indireta em relação ao assunto como investidor e como conselheiro e, acima de tudo, na minha carreira na IBM, onde por muitos anos eu trabalhei diretamente com a implementação de inteligência artificial, com principalmente grandes clientes empresariais. Nos últimos 3 anos, eu estou aqui em Harvard, de onde eu estou falando com vocês. O que me trouxe aqui foi uma preocupação entre a interseção entre tecnologia e democracia. Eu cheguei com uma visão muito tecnodeterminística, onde eu acreditava que a gente ia usar mais tecnologia para resolver todos os problemas de tecnologia. Acabei entendendo que o problema é um pouco mais complicado que isso, o que me levou a essa área de entrar mais na área de política e de policy, e hoje eu estou aqui na escola de governo, na Kennedy School, trabalhando com isso, com políticas de tecnologia, políticas para inteligência artificial. Muito obrigado. Então, já que você está falando, eu gostaria de passar a primeira pergunta para você, Paulo. Estamos vivendo uma bolha? Qual é a relação entre os preços e os fundamentos do mercado, na sua opinião, no momento? Acho que, em primeiro lugar, eu queria responder essa pergunta de 3 formas distintas. Na primeira, responder diretamente se a gente está numa bolha ou não, mas falar um pouco mais sobre o que tipo de bolha que eu estou fazendo referência e o que vai acontecer daqui para frente. Então, para responder diretamente, eu diria que sim, estamos numa bolha, mas uma bolha de precificação e uma bolha também relativa a como estão sendo financiados os investimentos nessa área. Por outro lado, eu acredito fortemente que a gente não está numa bolha em relação à tecnologia. Então, vou voltar um pouco a isso. Para dar um pouco dos sintomas dessa bolha, eu comecei a falar do assunto em agosto do ano passado, agosto de 2025, então foi logo antes do assunto virar um assunto popular, e eu acho que é importante colocar um pino nesse momento para a gente entender o que já aconteceu desde agosto. E a minha preocupação, ela começava primeiro com uma concentração muito grande no mercado. Se a gente olhava no mercado de ações aqui nos Estados Unidos, onde mais de 1/3 do valor de mercado estava associado às 7 grandes empresas de tecnologia. Isso era mais do que o dobro da concentração que a gente teve no final dos anos 90, antes da explosão de .com. Segundo, o valuation do mercado público, não no mercado privado, também estava bastante alto. Tem um índice acadêmico utilizado para isso, que basicamente olha o valor de mercado das empresas historicamente. Ele se encontrava no segundo
ponto mais alto da história, e o ponto mais alto da história ocorreu imediatamente antes da implosão da bolha de .com, em 2001. E o terceiro era uma preocupação com investimentos maciços em criação de infraestrutura, especificamente na criação de data centers para AI, onde eu estava começando a olhar um paralelo com o que havia acontecido na indústria de telecomunicações, com os investimentos em fibra ótica também do final da década de 90 e o início desse milênio, que levou a uma série de falências na área de telecomunicações. Então, esses fatores todos me levaram a ter uma preocupação em relação a o que a gente poderia fazer para evitar que essa história viesse a se repetir. Então, nesses últimos 6 meses, desde que eu comecei a falar sobre o assunto, eu vou trazer para vocês 3 estatísticas do mercado acionário, só para a gente ver que tipo de movimentação já ocorreu. São 3 empresas, eu vou comparar o pico de 52 semanas do valor do mercado, o preço da ação dessas empresas, com onde elas estão agora. Então, a primeira é a Oracle. A Oracle, ela teve seu pico de 52 semanas em setembro do ano passado. Desde então até ontem, houve uma queda de 43% no valor das ações da Oracle. Segunda é a CoreWeave. Ela teve seu pico em junho do ano passado. Entre esse pico em junho e o fechamento de ontem, uma queda de 57% no valor dessas ações. E a própria NVIDIA. E a própria NVIDIA, que é um dos pontos centrais dessa concentração, que teve um pico do seu valor em outubro do ano passado e até ontem uma queda de 13%. Então, acho que um pouco já a gente olhando, voltando em agosto do ano passado, onde eu disse que eu tinha uma preocupação em relação à bolha, a gente já viu essa bolha se materializando um pouco. Agora, por que eu escolhi essas 3 empresas? Elas têm uma coisa em comum, as 3 estão justamente investindo maciçamente nessa criação de data centers, e data centers especificamente para OpenAI, e é isso um pouco da preocupação com o que vai acontecer daqui em diante. Mas, enfim, eu disse que eu ia falar se estávamos numa bolha ou não. Depois, que tipo de bolha? Então, como eu disse, é uma bolha mais relativa à precificação e relativa a esses investimentos que estão sendo feitos em áreas de construção de data centers, especificamente. Infraestrutura. Agora, absolutamente não estamos numa bolha em relação à tecnologia. Primeiro, a gente tem que lembrar que inteligência artificial, apesar de estar na boca do povo nos últimos 3 anos, desde o ChatGPT, ela já está conosco há muitos anos, né? O próprio ChatGPT e Generative AI há 3 anos, o paper que deu origem a isso é de 2017, ou seja, tem quase uma década. Inteligência artificial como um termo foi criado em 1956, e eu te diria que desde o final da década de 40, com Alan Turing, a gente já se falava nisso. Então, é uma tecnologia relativamente bastante explorada e que tem um potencial real de se tornar o que os economistas chamam de um general purpose technology, ou seja, que ela vai se difundir ao longo da economia como um todo. E, nesse sentido, eu acho que a gente tem um potencial enorme em relação à inteligência artificial. Aí é como é que a gente vai navegar essa transição da bolha. E aí, finalmente, o ponto número 3, que era o que queria acontecer depois da bolha. Eu acho que quando a gente está numa situação de bolha, tem duas potenciais saídas. Uma é a bolha explodir, e isso tem implicações catastróficas no cenário econômico, como aconteceu no .com, e a outra é o que eu tenho chamado de a bolha esvaziar um pouco, né? Como se a gente tirar o ar do balão ao pouco do tempo. E eu acho que a gente está no cenário mais desse de uma bolha esvaziando de uma forma um pouco mais controlada e mais sustentável. Então, acho que a gente vai voltar um pouco mais nos detalhes, mas já falei muito. Perfeito, fascinante tudo que a gente ouviu até agora. Agora eu gostaria de ouvir o Álvaro, para ver a sua opinião sobre estamos vivendo uma bolha ou não. Olha, não sei se é bolha, mas a gente está num momento de valorização generalizada dos ativos, isso pela a inflação monetária. Então, muito dinheiro sendo criado,
E claramente não é só empresas de tecnologia, todos os ativos nos Estados Unidos estão subindo de preço, né? Housing. Então, não é uma coisa exclusiva de tecnologia, é geral, porque está se criando muito dinheiro, né? Eu não vejo, nesse momento, aquela loucura das massas, vamos investir, fazer isso, tal, que caracterizou bolhas anteriores. Eu não vejo isso acontecendo. Para mim, não é isso. O que está acontecendo é uma inflação monetária. Isso, naturalmente, sobe o preço dos ativos. Se a base monetária tivesse constante, você não consegue todos os preços subir ao mesmo tempo. Pode subir um preço, que aí seria a bolha, e os outros não. Mas estão todos subindo, todos os preços subiram. Então, é por isso que, para mim, não se caracteriza como uma bolha, se caracteriza como uma valorização generalizada de todos os ativos, por causa da atuação do governo americano, do Fed. Então, para mim, é esse o cenário que eu vejo, não é exclusivo de tecnologia, e aí, assim, para mim é muito menos exclusivo de AI, porque quando você olha assim, as empresas, estamos falando de mercado público, né? Empresas listadas na Bolsa, né, você pode contar, são pouquíssimas empresas de AI no mercado. Tem a NVIDIA, tem a CoreWeave, talvez a Broadcom, mas o restante, né, são todas empresas que têm, até o caso da Oracle, né, eles têm lá uma geração de cash flow de software de banco de dados, de ERP, de outras coisas, e estão investindo agora em AI, em infraestrutura de AI. Então, para mim, essas empresas, né, Meta, Google, Amazon, elas não são empresas de AI, não se caracterizam como empresas de AI. São empresas que já estavam no mercado, não são AI natives. Então, assim, são tão poucos pontos dentro das empresas de capital aberto que nem dá para medir, né? NVIDIA, é essa coisa espetacular, crescendo aí receitas e net income, earnings, de uma maneira fabulosa. E os múltiplos estão vendo isso, porque ele está entregando um monte de resultado. Então, são pouquíssimas empresas de AI, puras reais, lá, né, na Bolsa. Então, é difícil caracterizar, porque são tão poucos pontos, né, de empresas de AI, né? E aí, por outro lado, assim, se coloca no chapéu de um acionista da Amazon, de um acionista da Meta, do Google. O que esses caras vão fazer? Geram lá bilhões de dólares de resultado todos os anos. O que eles vão fazer com esse dinheiro? Distribuir para os acionistas? Eu, como sou acionista do Google, que é o meu caso, ou da Amazon, que é o meu caso, não quero receber esses dividendos, né? Eu quero que eles continuem investindo para a empresa crescer, não perder o que é de fato, aí, para minha opinião, a revolução mais impressionante da história vai ser a revolução de AI. Então, nos sapatos do board dessas empresas, do management dessas empresas, né? Para que vou estar distribuindo dividendos? Eu tenho que colocar esse dinheiro para suar. Claro que vão ter mal investimentos, claro, vão perder dinheiro, mas é basicamente essa infraestrutura de AI pelos esses grandes está sendo financiada pela geração de dividendos. Tem alguns casos, sim, né, como o caso da Oracle, né, já era uma empresa endividada, está se endividando mais, mas nada que seja assustador. Está alavancada, mas nada para mim que seja assustador. E aí, então, esse é o caso público. O caso público olha, nem dá para falar em empresas de AI, porque você tem CoreWeave, NVIDIA, Broadcom, não tem mais empresas puras de AI, native. E aí você tem o mercado privado, que é outro jogo, né? Assim, o investidor no mercado privado, o investidor de VC, a preocupação desse investidor é estar apostando na próxima onda, né? O mandato dos fundos de VC estar investindo nesse tipo de empresa.
E o dinheiro que está aí é até bastante, mas não é o pico de dry powder, não é o pico de captação dos fundos. Isso foi 21, 20, 21, 22, está abaixo desses níveis, e esse dinheiro está sendo, o grosso agora, destinado a empresas de AI, naturalmente. Então, mesmo no mercado privado, eu não vejo isso como uma bolha, porque é um dinheiro que é utilizado para isso, e a gente está a volumes menores do que o que foi lá no pós-Covid, né? Aquela coisa que ali, de fato, entrou muito dinheiro e valuations totalmente loucos. E aí, assim, o que a gente vê no mercado privado, né, são startups crescendo, cara, de uma maneira, cara, como nunca na história. Geração de receitas, a gente está falando de OpenAI, já com 15 bilhões de dólares de receitas anualizadas, Anthropic 9 bilhões, e várias outras, não nessa escala, mas com crescimentos, cara, que, cara, nunca aconteceram na história, né? Então, você tem um capital que é alocado para esse tipo de negócio. Se espera que eles investam, né, em novas tecnologias. Então, tanto no mercado público como no mercado privado, eu não vejo bolha, né? E eu vejo, sim, uma valorização generalizada de ativos que também pega esse tecnologia. Então, faz parte. Muito, muito interessante. Uhum. A próxima pergunta é um pouquinho mais prática. Talvez eu vou começar a pedir ao Álvaro que responda a pergunta, talvez até um pouquinho mais na sua seara, e vou pedir desculpas ao Paulo, porque ele, obviamente, é um cara muito mais técnico, muito mais sólido, mas eu vou puxar um pouquinho para você. Hoje em dia, a gente compra ou vende AI? Álvaro, você primeiro. Olha, vou te dar um caso, por exemplo, nosso investimento da Anthropic, Databricks. A gente entrou em Anthropic, era um valuation de 63 bilhões. Isso faz um ano. Tá muito caro, aquela discussão toda, tal. Não, vamos apostar. Hoje, cara, está fechando 350 bilhões. E lá atrás, assim, eram múltiplos, né? 63 bilhões, tinha receita anualizada de 1 bilhão. Então, já era um múltiplo de mais 60 vezes, né? Agora, com 300, continua com esse múltiplo, porque o pessoal está vendo o crescimento, né? Então, cara, vai continuar tendo demanda por esses grandes nomes, e meio que independentemente do preço. Então, acho que ainda continua um bom momento. E principalmente porque minha visão para 2026 e 2027 é que vai ter, de novo, né, aspecto monetário, né, vai ter a troca do chairman do Fed, e com essa troca, não interessa tal, a gestão atual vai conseguir, é político, né, o Fed é uma instituição política, e a administração atual vai conseguir, vai influenciar o Fed para reduzir juros. E hoje se tem 8 trilhões de dólares parqueados em money market. Quando começar essa queda de juros, que já começou, né, a inflação veio bem, mas independente, não é uma questão técnica, é uma questão política. O dinheiro precisa de uma casa, né? E esse dinheiro vai sair. São 8 trilhões em fundos de money market, esse dinheiro vai sair. E vai para o mercado acionário, vai para o meio VC. Então, assim, eu acho que está um bom momento de compra. Eu não estou vendendo, tá? Não, perfeitamente. A gente quer ouvir a sua opinião, Álvaro. Eu vou perguntar agora ao Carvão a mesma pergunta. Carvão, o que você diz para os nossos ouvintes? Compra ou vende?
Eu não estou aqui para dar recomendação de investimento, mas deixa eu te dizer o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, né? Eu estou no mercado e eu acho que a gente deve ficar no mercado. Agora deve ficar no mercado de uma forma diversificada. Eu acho que é uma máxima histórica, né? Você tem que, através de diversificação, você diminui o risco, e a gente está num momento onde existe uma possibilidade de uma rotação, né? Um pouco de diversificação, saindo um pouco de tecnologia. A gente viu a própria... Estou falando sobre o mercado americano, né? Então, bancos, por exemplo, foi uma área, em função de desregulamentação, com a performance fenomenal no ano passado. Então, um dos sintomas dessa rotação. Eu fundamentalmente concordo com a questão de que tem muita pólvora e seca para ainda ser colocada no mercado, tanto o mercado público quanto o mercado privado. Você tem um interesse muito grande do governo no sucesso desse mercado. Então, esse governo, principalmente com a administração Trump, vai estar fazendo o possível e impossível para sustentar o mercado. E até sobre o ponto de vista geopolítico, o tema de AI foi posicionado muito numa esfera geopolítica. Então você tem interesses transnacionais envolvidos. Então tem muito, além da dinâmica do Fed que o Álvaro falou. Então você tem um número enorme. Você tem um número enorme de opções para sustentação do mercado. Então, a minha recomendação seria, absolutamente, fique investido, tenha consciência do seu perfil de risco, né? Em função disso, você vai fazer o equilíbrio entre renda fixa e renda e o mercado como um todo. E agora, eu acho um ponto que é importante, e aí, de novo, usando um pouco de terminologia aqui dos Estados Unidos, se você for um accredited investor, ou seja, que você tiver a possibilidade de participação no mercado privado, eu acho que colocar uma parcela pequena dos seus investimentos nesse mercado, que é um mercado de mais alto risco, mas também de retorno mais alto, é algo interessante, porque uma das coisas, eu acho que talvez a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, que é o que está pela frente. Eu acho que muito o que vem pela frente na área de inteligência artificial está baseado na necessidade de um pouco de invenção técnica. Eu acho que a gente vai precisar de uma nova rodada de inovação para continuar alimentando a inércia, o momento, né, positivo que a gente tem no mercado. E muito dessa inovação se dá no mercado privado. Então, se como investidor você tiver uma possibilidade de acesso ao mercado privado, como, por exemplo, investindo na fábrica, seria algo interessante. Então, em resumo, esteja consciente do qual é o seu perfil de risco, monte seu equilíbrio, mas eu, pessoalmente, permaneço investido e tenho um pouquinho também em mercados privados, porque eu acho que de lá que vai vir a inovação. Diversificação é sempre a melhor política. Só confirmar uma tese do Carlão, eu também acredito que esses bancos de investimento, né, vai ser, de novo, um ano ótimo, porque tem muito M&A, muito IPO e tal, e da onde vem o dinheiro deles, né? Eles ganham muito dinheiro com isso. Então, eu também estou investido aí nos bancos de investimento, que acho que vai ser um ano muito bom. Não, eu já estou quase correndo para o meu broker. Agora, a minha última Mas a gente pergunta... não está dando recomendação de investimento. Não, mas eu estou dando. Claro. Eu estou falando que a gente está falando que a gente está investindo. Disclaimer total. Agora, a minha última, eu vou pedir para vocês pegarem a sua bola de cristal e vamos falar um pouquinho do futuro, como o Paulo já mencionou. Na opinião de vocês, da onde que vão vir os vencedores? E o que o futuro nos reserva nesse campo fascinante da inteligência artificial? Paulo, você primeiro. Bom, eu tenho falado um pouco, tenho escrito um pouco, para quem acompanha a minha coluna na Forbes, sobre os 3 limites da inteligência artificial. Eu acho que o ano de 2026 vai ser um ano onde a gente está começando a esbarrar contra esses limites. É um limite econômico, um limite físico e um limite moral. Então, o limite econômico são, por exemplo, a gente está falando aqui sobre OpenAI já está com uma run rate de 13, fechando o ano, 20 bilhões de dólares
Porém, eles têm commitments declarados de investimento em criação de data centers de 1,8 trilhões de dólares. Então, 20 bilhões, 1,88 trilhões. Né? Então, é um descompasso terrível. Agora, parte do que vai acontecer é que esses 1,8 trilhões, aí é a minha bola de cristal, é a minha aposta, a minha predição, eles não vão ocorrer, porque a gente não vai estar construindo 10 trilhões de data centers, e por isso que algumas empresas, tipo CoreWeave e outras, vão acabar quebrando, porque elas estão se endividando tremendamente para construir esses data centers que não vão ser construídos. Então, no momento que isso não ocorra, elas vão quebrar. Então, essa é a minha previsão, número 1, baseada nesse limite econômico. O limite físico é um pouco associado a isso. Se você acreditar e que vão ser construídos esses volumes de data centers, não existe energia, não existe capacidade de distribuição de energia, e não existe nem capacidade de mão de obra humana para construir tudo isso. E o limite moral é um pouco mais... Por exemplo, a minha terceira previsão aqui é que no mercado americano, novamente, a gente está num ano de eleições aqui, 2026, e eleições presidenciais de 2028, AI vai estar um pouco no meio da política, porque AI está sendo muito posicionada como algo que tem um potencial de geração de desemprego, etc., que é um shortcut meio mal informado a respeito do assunto, mas muito interessante sob o ponto de vista político. Então, isso vai ser um tema muito politizado e vai ser explorado nas eleições. Então, num ambiente confuso como esse, quem vão ser esses vencedores? Eu acho que vai ser quem está apostando em onde exista retorno real. Eu gosto muito do segmento de Enterprise AI, talvez possa ter sido o segmento no qual eu trabalhei a minha vida inteira. Eu acho que ele é muito mais sticky do que o segmento de consumer. É muito mais difícil de você entrar, mas uma vez que você entre, você está trabalhando com tickets mais altos e uma renda muito mais sustentável ao longo prazo, e em função desses limites que eu estava falando antes, a única forma da gente quebrar esse limite econômico e limite físico é com inovação. Né? Muita discussão hoje em termos da tecnologia de LLMs ter se saturado, muita discussão em torno de world models, e seja world model ou seja alguma outra coisa, a tecnologia que vai nos levar ao próximo salto quântico com inteligência artificial não vai ser a tecnologia de LLMs. Então, um dos vencedores vai ser uma dessas empresas, provavelmente de capital privado hoje, ou talvez uma empresa até que nem exista ainda hoje, que vai inventar essa próxima tecnologia. Então, para mim, os vencedores vão estar mais ou menos nesse espaço: investimento em retorno real, acabar com em falar tanto em AGI, em superintelligence, falar em aplicações reais no mundo empresarial, e quem criar a nova tecnologia que vai gerar esse próximo salto quântico. Perfeito. Álvaro, sua bola de cristal. Aproveitando aqui alguns ganchos do Carvão, do Paulo, ele mencionou essa questão geopolítica. E, de fato, se olhando esse futuro, hoje é uma corrida entre Estados Unidos e China. Né? Acabou, está todo mundo... A Europa está fora, acho que perdeu o bonde, vai ser essa corrida Estados Unidos e China pelo futuro desenvolvimento da AI. Então, a corrida entre dois cavalos. Dois cavalos só, e acabou. Acho que é isso. Eu vejo, assim, muito nesse estágio ainda, né? Assim, era lá, a Amazon, quando começou a vender livros, né? Então, vai surgir tanta coisa que aí eu não faço ideia. Eu só consigo ver os novos desenvolvimentos, assim, sempre é uma surpresa, né? De coisas que estão sendo desenvolvidas que eu não fazia ideia, né? Então, por exemplo, uma área que é importante para todo mundo, né? Saúde, né? Principalmente drogas e tal, assim, a gente consegue ver o potencial, realmente um potencial ilimitado, né? De novos desenvolvimentos. E, às vezes, é até assustador. Veja, essas coisas que estão acontecendo,
até assusta, né? Que sempre é o mais difícil, que é a limitação física, né? E a limitação física, o physical AI, com os robôs, automação de veículos, tal, eu acho que essa vai ser uma área que vai ter muito desenvolvimento para ir pela frente. Está começando, está mais atrás, né? Porque, claro, é mais difícil, né? Tem as restrições físicas ficam mais evidentes, mas eu vejo aí Physical AI como um campo espetacular para desenvolvimento e uma nova corrida aí nessa do Physical AI e tal. Então, em suma, é isso, cara. Está muito no início, né? E eu vejo que as coisas que vão surgir daqui para frente, cara, são totalmente, para mim, fabulosas, que eu não faço nenhuma ideia. E, exato como o Paulo falou, os players de hoje não vão ser os líderes de hoje, não vão ser os líderes de amanhã, né? Claro, estão surgindo como OpenAI, Anthropic, Databricks, estão em Defense Tech, Andrew, não, estão surgindo, esses líderes vão ficar aí, cara. Esses não tem dúvida, né? Mas vão surgir aí um monte de outras empresas que vão com inovações, cara, que são coisas incríveis. Então, eu tenho esse otimismo muito grande, apesar de todos, como ele comentou, repetindo aqui, todos os problemas de efeitos no mercado de trabalho, né? Principalmente para os mais jovens, né? Que não têm experiência tal. Mas assim, eu estou totalmente otimista e todo dia eu leio uma notícia que eu não acredito, né, que a gente está caminhando para nesse sentido. Fascinante. Eu gostaria de terminar agradecendo aos nossos panelistas, Álvaro Filpo, Paulo Humberto Carvão, pelas suas contribuições valiosas para o nosso debate de hoje, o primeiro da ITT. Gostaria também de agradecer aos nossos ouvintes que prestigiam o nosso canal. Espero que todos tenham aproveitado o tema de hoje e que esse sirva de lições valiosas para as suas análises e avaliações futuras desse tema. E não se esqueçam de deixar o seu like. Por fim, gostaria de agradecer a nossa equipe técnica que tornou esse evento possível e desejar a todos vocês uma boa noite. Muito obrigado.